de desconto. Agora 5h32, saindo do trânsito, porém voltando para ele. É que mais de 270 acidentes foram registrados no anel rodoviário de Belo Horizonte no primeiro semestre deste ano. Nesta sexta-feira, mais uma triste ocorrência foi registrada no bairro Betânia, sentido Vitória, quando 9 veículos se envolveram em um engavetamento que deixou 2 mortos e 6 feridos, 2 em estado grave. E esse é o assunto do nosso Vivo de hoje. Aliás, vou chamar aqui para você assistir conosco através do canal da Band Minas. A gente está lá, daqui a pouco vamos dividir tela com o nosso convidado, né, Favarini? Isso mesmo, para discutir sobre os gargalos do anel rodoviário e as promessas de solução, como a área de escape já em andamento e a criação do Rodoanel Metropolitano. A gente conversa agora com o doutor em Planejamento de Transportes e Logística e coordenador do Núcleo de Estudos de Infraestrutura da Fundação Dom Cabral, Paulo Rezende. Paulo, boa tarde, você nos ouve bem? Ouço bem, vocês me ouvem bem? Sim, perfeitamente. Bom, Paulo, a gente teve então, como a Duda registrou, mais um triste acidente no anel rodoviário, 2 mortos e 6 feridos em um momento em que a gente tá vendo prefeituras de Contagem e Betim, por exemplo, questionando algumas questões do Rodoanel. O que a gente pode dizer para o nosso ouvinte nesse momento desse projeto que pode ser aí uma válvula de escape para a gente diminuir essa triste realidade que a gente vive hoje por lá? Muito obrigado, Bruno. Um abraço a você, a Duda. É um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, falando de um assunto muito sério, um dos assuntos mais sérios da região metropolitana de Belo Horizonte. As promessas têm sido feitas ao longo dos anos e são promessas que, na nossa opinião, elas não melhorarão muito, né? As nossas pesquisas mostram que o anel rodoviário de Belo Horizonte, que não é um anel rodoviário, se fosse, ele mudaria bastante o que nós vivemos, mas ele é um arco, ou seja, ele não completa um círculo, né? Então, ele é um dos trechos entre os 20 trechos de maior acidente no Brasil, ele é um deles, né? Então, a taxa de acidentes com vítimas fatais, feridos graves, é altíssima. E não vejo que essas questões de promessas de agora, com algumas intervenções, melhorarão as condições de maneira estrutural. Eu acho que nós temos que buscar rapidamente a implementação de um novo anel em Belo Horizonte, como está previsto, né, na região metropolitana, e fazer de tudo para que a fiscalização seja colocada hoje no anel de Belo Horizonte, eu diria até com restrição de movimentos. Por exemplo, veículos muito pesados não podendo transitar durante o dia. Agora, Paulo, a gente sabe que uma das questões que pesa, né, sobre essa novela do anel rodoviário é o empurra-empurra aí das instâncias, município, estado e União, com a questão dessa batata quente, que é a resolução dos problemas estruturais do anel rodoviário. Agora, se alguém, né, definitivamente pegasse Mateus para embalar ele, para resolver, para deixar como um legado para a cidade a resolução desse dilema urbanístico, né, e de transporte, qual que seria o maior desafio estrutural, de engenharia, de resolver a questão do anel rodoviário? Ok, Duda, ótimo. Olha, é preciso, para se analisar o anel hoje, é preciso que a gente analise muito rapidamente a sua história. É bom lembrar que o anel não foi construído para atender as populações da região metropolitana. Ele foi construído para unir rodovias, né, que passam pela região metropolitana de altíssimo movimento. Nós temos hoje cerca de 160 mil veículos rodando no anel. Veja bem, cerca de 50% dos caminhões que trafegam hoje no anel não tem nada a ver com a região metropolitana de Belo Horizonte, ou seja, não tem nada para fazer aqui. Eles estão de passagem. Esses veículos são veículos de carga pesados e movimentando na longa distância. São pessoas que já chegam aqui, por exemplo, cansados,
já com muitas horas de viagem, com uma tarefa a cumprir em termos de horário. Aí, de repente, esse motorista dá de cara com um veículo de uma pessoa que saiu para ir na padaria. Ou seja, é uma mistura. Essa mistura, Duda, ela é fatal para as rodovias. Você misturar movimentos de curta distância, de pessoas sem a menor experiência em lidar com caminhões de longa distância, né? Então, eu acho que o maior desafio seria realmente tentar dar um tratamento de fiscalização e, às vezes, de restrição, porque já tentamos de tudo, viu? O Anel de Belo Horizonte se transformou numa grande avenida, o Anel da região metropolitana, numa grande avenida. As pessoas vão para a escola, colocam crianças nos carros, vão fazer compras, vão trabalhar. Isso não funciona. Não funcionou em nenhum lugar do mundo e nenhum lugar do Brasil. Não funcionará para Belo Horizonte se nós não agirmos com muita autoridade. Agora, você tem toda a razão. Alguém tem que pegar esse boi pelo chifre. O Anel hoje é uma terra sem dono. Isso é que nós temos que colocar para a população. Quando você entrar no Anel, lembre-se, não tem ninguém cuidando das intervenções onde você está rodando. E, Paulo, infelizmente, sempre que a gente fala de anel rodoviário, em muitas oportunidades a gente se lembra da descida do Betânia, que é onde foi registrado o acidente da última sexta-feira, onde 2 pessoas ficaram mortas na queda daquele caminhão de cerveja. Mas esse é o único gargalo, ele é o principal gargalo. Quais são os outros pontos que a gente tem que ficar atento, tem que ficar de olho aberto nessas prometidas intervenções no anel rodoviário? Bom, Bruno, a descida do Betânia é uma descida que nós teríamos que literalmente fotografar, fazer um documentário e colocar na sala de aula de engenharia de transportes, de desenho de estradas, como não construir uma estrada, tá? Então, ele é uma descida em curva, ele não tem área de escape, ele não tem controle de velocidade de uma maneira mais incisiva, ele dá de cara com entradas laterais em curva, ou seja, ele é sim o ponto mais perigoso. No entanto, o anel rodoviário é hoje um gargalo que, obviamente, a vida das pessoas vem em primeiríssimo lugar, mas ele é um ponto de prejuízos para a economia mineira, para quem passa por aqui, ou seja, ele é um acúmulo de desastres que vão desde as perdas de vidas até as perdas econômico-financeiras. Então, as intervenções têm que ter no sentido de aumentar a capacidade desse anel, tá? De movimentar esses veículos todos. Paulo, eu quero registrar aqui a participação do Elias Reis. Ele mandou pra gente através do WhatsApp da Band News FM, falou que é caminhoneiro de Contagem, passa por ali todo dia, no lugar que está sendo feita aquela área de escape. Vai ter pouca utilidade, de acordo com ele, aquela área de escape que está sendo feita. O que ele acha que deveria ser feito próximo ao viaduto do Betânia. É ali que o motorista percebe que deu ruim. Você concorda com ele? Concordo se nós tivermos Concordo sim, concordo absolutamente. É nessa descida toda, é nesse grande trecho que nós estamos conversando da área de escape. Mas veja bem, essa é uma área de escape que ela não vai ficar tão barata quanto eles pensam assim, não. A topografia ali é muito difícil. Tanto é que tentaram arrumar uma construtora para fazer aquele trabalho e ninguém aceitou. Agora, você imagina, construtora que recusa a obra, tem alguma coisa errada nessa história, né? Então, eu acho que concordo, geometricamente, ali poderia ser uma área de escape interessante, mas eu quero lembrar, desde que não haja reaceleração após ela, porque aí não adianta. Nós vamos transferir um local de desastre para o outro, sabe? Então, o anel
é um queijo suíço, né? Ele está cheio de furos, de geometria, de insegurança para todo lado. Eu acho que nós poderíamos, quem sabe, alguém que está mais uma vez na nossa história prometendo intervenções, porque essas promessas sempre acontecem depois das mortes, tá? A semana que vem já passou, ninguém fala mais nisso não. Então, a promessa em cima de morte, e principalmente dos outros, é muito fácil de ser feita, em cima do drama. Imagina as famílias que perdem. O que vai recuperar, né? Nada vai recuperar. Então, vamos pelo menos ter a memória suficiente para cobrar um projeto que vale a pena. Não um projeto para ficar tampando e fazendo bonito para a sociedade enquanto ela vive essa dor de mais uma tragédia que está muito recente, né? A gente conversou aqui com o Paulo Rezende, doutor em Planejamento de Transportes e Logística, coordenador do Núcleo de Estudos de Infraestrutura da Fundação Dom Cabral. Ele que deu um recado, acho que eu vou destacar uma aspas aqui do senhor. Lembre-se, quando você estiver ali trafegando pelo anel rodoviário, lembre-se, ninguém cuida dali. Ninguém está olhando, está todo mundo lavando as mãos. Município, estado e governo federal. Então, se você precisar, siga com muita cautela, né? E se puder também desviar, principalmente ali daquela descida do Betânia, como os nossos ouvintes estão falando aqui, o faça mesmo, porque ali, olha, a situação está muito ruim, não é de hoje, e a gente quer agradecer a participação sua aqui, Paulo. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado, Duda. Um abraço, Bruno. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até. Agora